Olá, boa noite. Boa noite, Jaque, Jussara, tudo bem? Oi, pessoal, boa noite. Boa Boa noite, noite, Marise. tudo bem? Graças a Deus, você. Então tá bom. Você tá bem, Marise? Graças a Ronaldo? Deus, graças a Deus, estou bem, sim. Rô tá bem também. Ah, que bom, graças a Deus. A Jussara também já chegou aí na área. A Jaque, as duas Jaques, né? Já estão por Boa aqui. noite, irmãos. Boa Oi, noite, Sara, boa Sara. noite. Boa Tudo noite. bem? Boa noite, Bem, eu tô bom. Tudo tudo bem, certinho. graças a Deus. Então tá bom. Só aguardar mais uns minutinhos para o pessoal vir entrando, a gente já inicia. E documento, eu quero somente o documento, eu quero somente o valor. E eu sei, tá, gente? Aqui a gente está falando, para você que já usa Excel, já não tem nada, que até a aula de aula desse programa e PowerPoint. Pode até Boa noite. que mais de 90% vai falar que não trabalharam. Olá, boa noite, Gisele. Seja bem-vinda. Boa noite. Veja que é um processo Bom, tranquilo. A pessoal, gente foi. vamos iniciar então nossa aula de hoje. Conforme o pessoal for chegando, o pessoal vai entrando aí, participando com a gente, né? E aí a gente ganha também um tempinho para a gente já ir iniciando, já ir nos aquecendo, já ir orando, né? Nos preparando para essa aula. Eu creio que hoje Deus tem muito a falar com a gente, a nos ensinar, a nos orientar e encher o nosso coração de esperança e de fé. Vamos orar para a gente iniciar? Porque no Pai, prazer, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos separou para que nós pudéssemos estarmos aqui juntos para estudar a tua palavra, para conhecer mais do texto bíblico e de como ele pode ser aplicado em nossas vidas. Que teu Espírito Santo continue atuando nessa aula, como vem atuando em todas as outras aulas desse curso. Que o Senhor fale conosco, seja um tempo de crescimento, um tempo de discernimento,
e que o Senhor nos abençoe, que a gente aprenda a respeito da tua palavra, que a gente aplique a sua palavra nas nossas vidas, que o Senhor nos traga conforto, que o Senhor nos traga consolo, que o Senhor nos traga fortalecimento para a glória do teu nome e em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém e amém. Tudo bem com vocês? Pre- Tudo prepa- bem, prepa- tudo bem. preparados aí? Então, tá preparados aí para mais essa jornada? Uhum. Então vamos lá. Para a gente iniciar, assim, eu já queria iniciar aí com a participação de vocês, né? Nós estamos aqui por enquanto em 6 pessoas, então acho que é tranquilo da gente fazer isso, né? Ah, hoje nós vamos falar a respeito dos Salmos. E eu queria ouvir de vocês, assim, brevemente, assim, ah, um salmo que muito toca vocês e uma palavra assim que defina para vocês o livro de Salmos. O livro de Salmos ele tem uma peculiaridade, né? Eu acho que talvez ele seja um dos livros mais lidos da Bíblia, né? Mais buscados na Bíblia, até por ele ter essa forma literária, né, de poesia e textos muito bonitos, né, textos muito que muito mexem com a gente, que muito nos inspiram. Então, assim, brevemente, assim, só não precisa nem falar o Salmo de cor, tal, de repente se lembrar alguma coisinha, mas um versículo, né? E aí também o que o Salmo representa para você aí, ou como você definiria a sua relação com o livro de Salmos aí em uma palavra. Entenderam? Pode ser? Não, não me deixem falando sozinho. Sim. Não vou falar por enquanto porque a minha filha foi buscar a Eu tô Bíblia. gostando também, porque a pessoa vai Boa. descendo. Ó, pode ir, quando fala em salmo, assim, qual que é aquele salmo que te vem à cabeça, assim? Pode ser o 23, 91, não tem problema. Eu gosto muito de, acho que é o É que eu tenho 101, se eu não me engano, que fala, entrada é, de valor comercial, lado a lado. é, E não, como que é? se eu tivesse Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anunciou as obras das tuas mãos. É isso? É o 101, se eu não me engano. Eu acho que não é o 101. Até eu abrir ele aqui. 119, desculpa. Acho que é 119. sim, significa Uhum. vazio. Ou seja, ele é zerado. Se eu somar Eu acho que é 119. com essa e trazer uma linha só, ele vai trazer em valor contábil. Uma Tô outra procurando ele aqui. Ele vai somar essa com essa daqui e vai dar zerado. É Hoje vem Salmo tem que fazer 19. 19? Isso. É o Isso, então é o 19. 19 mesmo. Isso agora, a hora que eu vou fazer isso. Salmo 19. É um, Maravilha. né? Uhum. Agrupar por É Muito isso bom. mesmo. Qual que é a sua relação assim, com o Salmo? Você dá para definir isso em uma palavra, assim? Tem uma Esperança. boa, boa, maravilha. Traz uma esperança, um conforto, uma espera em Deus mesmo. Amém. Muito bom. Mais alguém? O próximo, né? O meu salmo predileto é o 139. Eu amo muito esse salmo. Mas o Salmo 130 falou comigo de um jeito muito especial, há alguns tempos atrás, que uns 3 anos atrás, para ser precisa, é o Salmo 130, o 1 e 2. E foi numa época muito difícil para mim, foi em 21, faz 4 anos. O Ronaldo tinha colocado a fístula e eu estava no hospital com ele. E meu filho Éder ligou, chorando, dizendo que estava com câncer. E eu não podia ir lá, ele morava lá em Pouso Alegre, eu não podia ir lá, eu não podia deixar o rolo, porque quando põe a fístula tem que ir todo dia no hospital para ver se está maturando, né? Então, esse dia não era até meu aniversário, eu estava tão triste, e eu falei com Deus,
Falei mesmo, os sobrinhos do Ronaldo tinham vindo lá em casa, tinha vindo aqui, e outros filhos, o meu filho Ada também. Mas eu estava muito triste, muito, eu estava bem triste mesmo. E eu não sei, esse salmo aqui veio, eu abri a Bíblia para me ler, eu não estava nem conseguindo ler, e veio se veio dois versículos, Salmo 130, 1 e 2, que diz: Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Então, esse dia falou muito comigo, esses dois versículos, porque eu estava me sentindo na profundeza mesmo. Estava muito triste. Eu falei, Senhor, estou fazendo aniversário, mas eu não estou feliz de jeito nenhum. E o Senhor conhece meu coração. Conversei muito com Deus. Aquela noite já era bem tarde, eles tinham trazido um bolo, comida e foram embora. E depois que eu estava conversando com Deus, orando, eu recebi meu telefone tocou, era a menina, não sei se você conhece, a Luciana, filha do Nivaldo. Hum, Luciana, não conhece? Ela era da igreja, tem, ela é irmã dela, Suzana é a mãe dela, é viva, o Nivaldo morreu. hum, E ela tocou uma música para mim, eu falei assim, mas ela nunca me mandou uma música, era um hino, né? Com lindo esse nome é um hino muito lindo. Eu falei, nossa, mas é para mim que você está mandando esse hino? Você nunca me mandou nada. Eu falei assim, essa é para você, é seu aniversário, não é? Então, Deus mandou mandar esse hino para você. Ainda tenho hoje, até hoje esse hino aí. E eu ouvi aquele hino e foi muito bom para mim. E depois as coisas foram acontecendo, algumas entrando no lugar, outras não, mas graças a Deus, mas esse foi muito importante para mim, esses dois versículos, 130, 1 e 2. Salmo 130, 1 e 2. Mas o meu preferido é o 139. sim. Obrigado, viu, Marise, Gisele? Obrigado. Próximo. Aí o Para quem foi? So- meu Ah, salmo, desculpa. meu Vai salmo é lá. 39 mesmo. Quando a Marise falou, aí eu estava pensando, mas ele é bem comprido, né? É 24 versículos. Então eu vou ler esse pouquinho aqui dele, que é Deus onisciente e onipotente. Ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando eu entro e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos, observa o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A minha palavra ainda nem chegou na minha língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões sobre mim a tua mão. E a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo as trevas com certeza me encobrirão, e a tua luz ao redor de mim se fará noite, e as próprias trevas não se e a noite é tão clara como no dia. Para ti as trevas e a luz são como a mesma coisa, né? Aí tem um versículo que fala assim, sonda, eu vou ler o último só, fala assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. É que às vezes quando a gente está com muita dor, com muito sofrimento, então a gente fica pensando, nossa, né, o que será que eu fiz? Eu tô, né? Por que será que está acontecendo isso? A gente às vezes fica até pensando, mas mas a gente tem que eu penso assim também que diante de toda a dor que a gente passa, toda a angústia, o Senhor está sempre ali, né? Por mais que a gente Uhum. pense que Ele não está, a gente se sinta só, mas a gente sabe que Ele está cuidando da gente. Aí vem o nosso pensamento assim que não estou só, eu não estou só. Esses dias eu estava me sentindo muito sozinha, sabe? Mas aí foi quando eu comecei a ler esse salmo, né? Aí eu comecei a ler esse salmo e eu pensei, realmente, o Senhor sempre esteve comigo e sempre está. Então, por Amém. onde a gente for, o Senhor está com a gente. Pode ser num lugar Amém. muito bom ou num lugar muito triste, mas o Senhor sempre está com a gente. É isso. Isso fala muito no Amém. Amém. Obrigado, Sara, por compartilhar aí com a gente. Mais alguém?
que mais uma ou duas pessoas aí a gente dá sequência. Para quem foi entrando depois, eu fiz uma provocação aqui, né? Que vocês é, falem um salmo, né? Um versículo, dois versículos aqui dentro dos salmos, né? Que fala muito com você e por quê, né? Isso brevemente, né? E se dá para você definir a sua relação aí com o livro dos Salmos com uma palavra. Você pode ter mais uma ou duas participações. Vai lá, Jaque. Eu vou falar da minha experiência com o Salmo da transformação que eu sinto, né? Faz 3 anos apenas que eu me batizei, e como eram os Salmos, né, antes em casa, para mim, né? Como a maioria das famílias, uma Bíblia aberta no Salmo 91 ou no Uhum. 23, né? Sem fundamento nenhum, como um amuleto. E hoje, como é que esses salmos falam comigo? Assim, então eu fico bem alegre da profundidade de hoje ler um Salmo 23 e ver toda a profundidade que ele tem, de estudo, de camada, né? Cada versículo por versículo. Então, eu nem vou citar um salmo, porque todos para mim me tocam bastante. Não tenho bastante conhecimento, mas já li a Bíblia inteira, mas não com a profundidade de um estudo, e aí você vai aprendendo, né, essa Uhum. profundidade. Então, o que mais me alegra nos Salmos é isso, que hoje ele não é um amuleto, não é uma Bíblia aberta simplesmente em cima do móvel, no quarto ou do lado da cama, mas ali é a palavra do Senhor, né, te consolando, muitas vezes te desafiando, e que tem muita profundidade, que você pode ler o mesmo salmo muitas vezes, cada vez ele vai falar de uma maneira diferente, se a gente se dedicar mesmo a aquela leitura profunda mesmo, de pedir o Espírito Santo para esclarecer, porque tem muita coisa atrás de cada verso, né? Se eu Uhum. posso dizer assim, se é verso, enfim. Uhum. Essa é a minha experiência com os Salmos e com a Bíblia toda. Uhum. Obrigado, Jaque. Mais alguém? Mais uma pessoa aí? E aí a gente já dá sequência? Não? Se? É que você abriu o microfone, ela vai falar. Não, também. Tá certo, gente, tá certo. Bom, mas é isso aí, né? Eu quis fazer esse início até para a gente já começar a entender como o livro dos Salmos mexe com a gente, né? Então, as pessoas que participaram aí já falaram a respeito do momento de aflição em que um salmo foi aquele através do qual Deus falou para trazer esperança, para trazer fortalecimento, para trazer conforto, né? Em momentos difíceis de angústia, de Deus tratando, né? A Gisele colocou, né? Da natureza revelando Deus, né? Os céus manifestam a glória de Deus e como isso enche o nosso coração de esperança, que é a palavra que ela falou, que é a relação dela aí com os Salmos, né? Então, o livro de Salmos, ele realmente ele traz, assim, uma infinidade, vou colocar assim até, de temas, de questões, de ensinos, de inspirações, e agora a gente vai mergulhar um pouco, pensando no livro dos Salmos, estudando a respeito do livro dos Salmos, para que a gente possa, então, compreender, principalmente, e isso que o Carlos Messers vai identificar no texto dele, que o livro de Salmos ele é um reflexo da vida humana. Olha que interessante, né? Ele é um reflexo da vida humana. Então, quando a gente abre os Salmos, é como se a gente estivesse diante de um espelho. E esse espelho vai ler a gente, esse espelho vai mostrar para a gente aquilo que está, talvez lá no nosso coração, ou talvez aquilo que está externado até no nosso semblante, né? Mas ele conversa com a gente, né? Ele nos mostra quem a gente é e o momento, inclusive, que a gente pode estar vivendo, né? Não como algo mágico, né? Que, puxa, eu vou abrir um salmo aqui, Deus vai falar comigo, né? Não, não dessa forma, né? Mas o livro dos Salmos ele traz essa potência nele, assim, de falar com a gente de uma maneira muito profunda, né? E por que que isso acontece, né? E,
E por que que isso acontece, né? Porque os salmos, eles são escritos, para vocês terem uma ideia, durante um período de aproximadamente 1000 anos. Olha só, durante um período de aproximadamente 1000 anos é que os salmos foram sendo escritos e colecionados, né? Eles começam a ser ali organizados, né, na época do reinado de Davi, né? E eles vão terminar essa coleção que nós temos, os 150 salmos aí, eles vão terminar por volta do ano 300, assim. 300? É, eu acho que é isso mesmo que o Carlos Masters coloca pra gente. Se eu não me engano, é isso mesmo, por volta do ano 300. Então assim, é um tempo muito longo, né, de muitas falas, de muita gente trazendo seus sentimentos, trazendo as suas angústias, trazendo as suas vitórias e, inclusive, trazendo, às vezes, os seus próprios equívocos com relação à fé. E é muito interessante, e isso está registrado, né, no texto bíblico que nós temos hoje, porque demonstra como Deus vai cuidando da gente, como Deus vai nos ensinando a passo a passo, e como Deus não despreza quando a gente está com falta de conhecimento, quando a gente está ignorante em algum assunto. E isso é maravilhoso, né? Porque Deus poderia simplesmente descartar aquilo que não é muito legal, mas não, ele leva isso em consideração, mesmo quando a gente chega com ignorância diante dele, né, e com alguns equívocos. Ah, provavelmente vocês vão lembrar alguns textos dos Salmos que vai dizer, por exemplo, para Deus pegar as crianças dos inimigos e lançar contra as pedras. Né? Então, textos com sede de vingança, com anseio de violência, né? E, e isso vai demonstrando o coração humano e como que esse humano vai se aproximando de Deus e como que Deus vai tratando com a humanidade, como que Deus vai cuidando da humanidade ali a partir do povo de Israel, né? Então é muito interessante a gente ler o livro dos Salmos já identificando ali e é importante essa questão, né, do período que ele é escrito, da quantidade de pessoas que vão escrevendo esses Salmos assim, para a gente entender que realmente ele é um retrato ali da vida humana, né? Ele é um retrato daquilo que acontece com a gente no nosso cotidiano e como vão sendo as percepções da ação de Deus na vida de cada um aí, né? O mestre também vai dizer que o livro dos Salmos ele é praticamente um resumo de todo o Antigo Testamento, justamente por ele demonstrar as canções, né, e as orações desse período todo aí. Não que o Salmo contenha assim um pouquinho de tudo que aconteceu no Antigo Testamento, né? Um resumo como a gente costuma fazer lá não é mais colégio, né? No ensino médio, né? Não nesse sentido, né? Mas no sentido assim dele demonstrar os sentimentos, a percepção de como as pessoas vão entendendo Deus, de como que eles vão compreendendo a ação de Deus na história, e isso produz esperança. Tanto que ele dá o título para esse capítulo aí, né? Que o livro dos Salmos, né? É a gente caminhar com a certeza na frente e com a história na mão. Né? Então, o que produz fé para a gente é saber aquilo que Deus veio fazendo ao longo da história do povo dele, da nossa história, da história de muitas pessoas, e esse testemunho, né, nos fortalecendo e abrindo os nossos olhos e dando confiança, dando esperança para que a gente possa caminhar adiante assim com essa convicção de que esse mesmo Deus está atuando na nossa vida, de que esse mesmo Deus está nos ajudando, está caminhando com a gente, que ele não abandona a gente, mesmo quando a gente passa por alguns momentos ali de dificuldade, né? Que ele não nos abandona, né? Então é como se o mestre estivesse dizendo para a gente, né? Que a gente tá numa viagem aí e a gente tem a certeza do que vem na frente porque a gente tem na mão a bússola da fé, né? Essa fé que é inspirada por aquilo que Deus fez na história, né? Por aquilo que Deus realizou no meio do seu povo, por aquilo que Deus realizou na vida de muitas pessoas e inclusive na nossa vida, né? E mais para frente a gente vai falar também um pouco a respeito disso, né? E a história na mão, elas vão ser essas lembranças e as lições que a gente vai aprendendo ao longo desse caminho aí, né? Então, nesses momentos que a gente passa de incerteza, como de repente um desemprego, a perda de alguém querido, um desafio familiar, então a gente pode se lembrar das promessas de Deus
e isso vai trazer certeza para a gente de que ele continua caminhando com a gente, como ele caminhou com os nossos irmãos do passado, como ele caminhou com o povo dele do passado, e isso vai fazer com que a gente não perca a esperança, né? Mas, pelo contrário, que brote esperança nos nossos corações, né? Até um texto que lembra bem disso, o escritor lá de Hebreus, né, quando ele vai falar da galeria dos heróis da fé, né? Então ele começa a também resgatar, né, tudo aquilo que Deus veio fazendo na vida de algumas pessoas no decorrer da história do povo de Israel e como que Deus usou essas pessoas e como Deus foi presente na vida de cada uma dessas pessoas e como que isso pode gerar esperança nos nossos corações, né? Que são testemunhas que falam ainda hoje, né, a respeito de como que é essa caminhada com Deus, essa jornada com Deus, né? E o texto de Hebreus vai dizer que todos eles, todos esses heróis da fé, né? E ele vai mencionar vários lá, né? Vai mencionar Davi, vai mencionar Moisés, vai mencionar Sansão e etc. Tal. E todos eles andaram com uma esperança daquilo que viria no futuro. Eles não viram o Messias chegar, eles não viram o Deus encarnado a andar por este mundo, não caminharam com ele nesse mundo, mas eles viveram com essa esperança. E essa esperança deu para eles um sentido na vida, deu para eles um sentido na existência, né? E fez com que eles caminhassem com fé e por fé, né? E não abandonassem jamais aquilo que Deus, que eles entendiam que Deus já havia prometido para cada um deles, né? Num, e até pensando nesse sentido, assim, né? Eu pergunto aí para vocês, né? Ah, como que você sente que a sua fé te dá certeza à frente, daquilo que vem à frente? Como que funciona isso para vocês, assim? Alguém gostaria de falar? Não sei se deu para entender, assim. Então, eu sei que é uma pergunta um pouco complicada, né, de responder, né? Mas, assim, eu sei também que vocês já têm a base de que aqui a gente não está falando daquela fé, eu vou chamar de infantil, que é aquela coisa assim de que Deus vai fazer o que eu quero que ele faça para mim. Percebem? Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando da certeza do que vem depois, no sentido não de detalhes, não de como vai ser feito, mas dessa presença do Eterno, desse cuidado do Eterno, dessa ação do Eterno na vida de cada um de nós, independente das circunstâncias, né? É mais ou menos por esse caminho aqui mais ou menos não é por esse caminho que eu tô trilhando, e é daqui que vem é desse lugar que vem a pergunta, né? E se você pensar diferente disso também, fica à vontade para colocar, não tem problema nenhum. Esse é um espaço para isso mesmo, para a gente conversar. Mas É, acho que eu você quero que. fala, Opa, fala valeu. assim da fé. Nós cremos em Deus, né? Aceitamos Jesus como Salvador. Eu nasci num lar cristão. Muita gente, como a Jaque falou, ela faz 3 anos que ela se batizou, mas eu nasci num lar cristão. Mas mesmo assim, a gente eu tive a minha experiência com Deus. Eu me converti mesmo, eu tinha 9 anos. Foi em Quitaúna, era esse programa de férias que fala, era BBF. E era um missionário, ele chamava, filho do Sazono, acho que assim lembra, não sei se ela lembra, era muito pequenininha. Mas acho que era Valdir Sazona, um negócio assim. Eles eram de uma igreja batista chamada da Ressurreição lá em Carapicuíba, que existiu, acho que não existe mais essa igreja. Mas ele falou para mim, ele falou assim, ele falou para as crianças, quem a mãe era crente, que o pai era crente, a gente levantou a mão, quem a mãe era crente ou não. Eu disse, mas mesmo que o pai ou a mãe é crente, vocês, cada um tem que ter a sua experiência pessoal com Deus. Não é porque a sua mãe é crente que você vai para o céu. Não é porque seu pai é crente que você vai para o céu. Então, aquele dia eu entendi isso, entendeu? Daí foi quando eu levantei a mão aceitando Jesus, que aquele dia eu entendi isso. Então, eu acho assim, que a fé, eu não sei, eu não entendi muito bem a pergunta, assim, né? Mas eu acho que a gente tem a fé em Deus. Aconteça o que acontecer.
Aconteça o que acontecer. Deus, ele não vai fazer tudo que eu quero. Nem tudo que eu peço ele me dá. Ele sabe o que dá pra gente e ele dá. Ele é o dono de todas as coisas, né? E mesmo que ele não desse nada para a gente, ele já deu quando Jesus demonstrou lá na cruz, né? Deu a vida por nós, pagou um preço alto pelos nossos pecados. Isso aí já bastou para a gente. Mas a Bíblia fala, pedi e dar-se-vos-á, né? E manda a gente orar, fala para a gente orar. Então, eu acho que a fé, acho que é tudo isso junto. É crer no impossível, né? A gente sabe que Deus pode. Cada um de nós aqui mesmo, eu tenho certeza que já teve uma experiência de impossível. Todo mundo tem uma experiência de coisas impossíveis que a gente acha que não acontece na vida da gente, mas acontece, né? Eu não sei se eu expliquei, se eu consegui explicar isso daí, mas é isso aí. Obrigado, Marisa, obrigado. É por aí, por aí. A minha intenção, né, na pergunta é a seguinte, né? Da mesma forma que no decorrer dos anos os salmos eles são utilizados como no povo no povo de Deus, né? É uma forma da gente orar, cantar aquilo que Deus fez e isso é o que vai nos dar esperança para a gente ter certeza que Ele vai continuar fazendo. Entendem? Verdade. É isso aí. Eu Entenderam? amo salmos, porque os salmos é poesia. Eu amo poesia. Eu escrevo algumas poesias, eu decoro poesias, então eu amo, que é poesias, né? Tem um, igual você Sim. falou, citou lá das crianças, não é ruim, mas a maioria dos salmos é poesia. Deus inspirou Davi e outras pessoas. Não foi só Davi que escreveu o salmo, teve outras pessoas também, né? Que escreveu os salmos. Mas é poesia. Eu amo poesia. E fala, é isso aí, é isso aí. Sim, sim. Né? E aí a pergunta é nesse sentido, né? Quanto que toda essa espera, todo esse conhecimento da história, tudo isso que a gente vê, esses testemunhos que os salmos trazem, né? Nas orações, nos cantos, quanto que isso alimenta a nossa fé para a gente ter certeza do que vem à frente, para a gente caminhar com convicção do que vem à frente, né? Foi por aí. Talvez eu não soube me expressar bem aqui na minha pergunta, mas Não, mais mas alguém agora eu quer entendi fazer? direitinho, eu entendi direitinho. Porque cada salmo se conta uma história, né? Tem aquele que fala de Sião. Então, conta a história, é isso aí mesmo. Isso aí fortalece a fé também da gente, né? Certo. É uma coisa que. Mais alguém quer fazer uma colocação, quer falar? Paula? Tá falhando o seu áudio. Não, a gente ainda não está te ouvindo, Paula. Não sei se você, de repente, você tentasse sem o fone. Eu tirei. Me ouve ou não? Ah, agora sim. Quando você fez a pergunta, a primeira coisa que me veio na memória foi um hino que fala: Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu acho que a gente rememorando os feitos e aquilo que a gente viveu, né? Como diz a própria Marisa, a gente tem a esperança de que Deus sempre esteve ali, né? De que Ele sempre tomou conta e a gente tem provas vivas da vitória. Então, a vitória é nem sempre é o que a gente quer, mas a vitória é ter Jesus ao lado, sabendo que, ainda que eu peça X e não ganhe X, Deus fez o que era certo para mim, o que era o melhor para mim. Então, estudar a Bíblia para mim tem sido isso, sabia? Os estudos aqui estão aquecendo muito minha fé, assim. Quanto mais Uhum, eu aprendo, mais minha fé está alimentada e com mais esperança eu tô. Como estudar é importante, entender da palavra, né? Rememorar o que foi uhum, feito, o que já foi feito na minha vida e o que foi feito na época das escrituras também. Acho que é isso. uhum. Amém. Muito, muito bom, Paula. Obrigado, viu? Obrigado. Mais alguém? A gente pode seguir. Engraçado que, Jaqueline, Oi, hoje Jaqueline, vamos lá. eu vim do serviço bem triste, né? Com as condições que está tendo da empresa, tudo, né? Então você vem, cai naquela meio, aquele lamento, tudo.
e ao mesmo tempo já veio na minha memória, né? Tem estudo bíblico, quando você falou que era um pouco dos Salmos, aí você já começa, né? O mesmo Deus que agiu lá no tempo de Moisés, tantos milagres, e na minha própria vida mesmo, né? Com as condições que eu vivo com uma filha sozinha, Deus, aqueles mesmos milagres que às vezes eu vejo, eu acho muito engraçado as pessoas assim, parece que para ver o milagre tem que ver a montanha literal, sair do lugar, não. A gente já é um milagre, né? Eu falei assim, eu estou retornando para minha casa, eu consegui chegar, né? Saio 4 horas, não diferente de muita gente, voltei em segurança, então já é um milagre, Deus está comigo. Vem coisas, tempestades aí pela frente, que tem coisas que você já sabe que vai vir mesmo, né? Já vem numa decadência aí, mas assim, mas o Senhor caminhou comigo até agora, né? Eu não sei o que vou enfrentar e aí eu vejo, ou tanto na Bíblia como na vida da minha mãe, que passou por grande dificuldade, morou na rua, deram a volta por cima e criou 4 filhos, não de uma maneira tão ortodoxa, vamos dizer assim, mas estamos todos vivos, né? E caminhou. Então, assim, o Senhor vai dando direção, mesmo naquilo que é improvável, mesmo naquilo, assim, aos nossos olhos, assim, agora eu não tenho mais saída, eu não tenho. Quantas vezes eu já falei isso? Quantas vezes eu já fiquei de joelhos chorando, Senhor, eu não tenho mais saída, que jeito que eu vou fazer? Hoje foi um dos dias que eu cheguei aqui e falei, Senhor, não tenho mais saída. Mas estou aqui com os irmãos, rememorando que o Senhor já fez muita coisa que Ele está fazendo, que fortalece a gente, que dependente dessa circunstância, Ele está aqui, Ele está agindo com a gente, né? Seja na doença, seja na parte financeira, seja na alegria, porque eu falo assim, é muito fácil falar que serve a Deus, a Jesus, quando está tudo legal, né? Quando está tudo muito colorido as coisas. Tem hora que as coisas ficam cinzas, mas mesmo quando ela é cinza, o Senhor está ali te trazendo beleza, o seu respirar. Então, não é um comodismo, né? Porque muitas vezes eu já ouvi gente falar assim que eu sou, eu sempre procuro algo pior para me conformar com aquilo que está ali, né? Assim, e falar isso com uma pessoa que sempre foi pavio curto, que nunca se conformou com nada, eu achei um elogio, porque quem queria resolver tudo com as próprias mãos, do jeito que coisa, e hoje para, pensa e espera, e não é um mérito meu, é a transformação que o Senhor está fazendo, porque eu, em outros tempos, estaria desesperada, querendo bater a cabeça da criança na pedra. Mas não, eu vou lá para o Novo Testamento, onde fala que tem uma nova aliança, que Ele está comigo, que eu vou passar por angústias, mas o Senhor está comigo em todos os momentos. Então, a minha fé é alimentada dessa forma. Não sei se é correto ou não, mas é dessa forma. Sim. Muito bom, Jaque. Obrigado, viu, por compartilhar com a gente. Obrigado também, Paula, que falou anteriormente, né, a Marise. E até só lembrando, né, para Paula, né, e para a gente que o texto que a Paula trouxe, né, na verdade é um texto bíblico, está lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, se eu não me engano, que o profeta, passando por um momento terrível lá, ele lembra, ele traz esse texto, né, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, né, não vou olhar para o que está acontecendo agora, já que a situação agora está tão tenebrosa, né? E isso não é fugir da vida, mas é encarar a vida com esperança, com fé, fazer o que tem que fazer, né? Mas sem perder a esperança daquilo que Deus vem fazendo na nossa vida. Poxa, muito bom, pessoal, maravilhoso. E eu vou até aproveitar a deixa de vocês para a gente ir avançando aqui, que o Carlos Mestres ele fala, né, que existe uma dificuldade hoje com relação à leitura aí dos Salmos, né? Pelo seguinte, né? Na época que os Salmos vão sendo escritos e pelo povo que ele vem sendo escrito, havia uma convicção, vou chamar de convicção, assim, do povo, uma percepção do povo como um todo da ação de Deus. Então, é uma sociedade em que tudo que está acontecendo
vem de Deus. Então, se chove, é Deus que está dando a chuva. Se faz calor, é Deus que está enviando o calor. Então, isso estava muito presente na vida deles, né? Ah, se os animais estão procriando e está crescendo o rebanho, isso é bênção de Deus. Puxa, se está vendo, de repente, uma seca, nossa, de alguma forma Deus está colocando a mão e é Deus que também tá agindo nisso, né? Então eles tinham muito presente isso de Deus agindo na vida, Deus agindo na natureza, Deus agindo em todo lugar, a todo tempo, né? E a nossa sociedade, a sociedade que a gente vive hoje, ela já fala o contrário, né? Assim, até pelo crescimento da ciência, pelo crescimento do conhecimento, porque hoje a gente tem explicação para as coisas, né? A gente sabe por que que chove, a gente sabe, né? Se teve uma estiagem, o que está acontecendo, né? Para aqueles mais ligados aí à questão meteorológica, né? Vão saber até, inclusive, já identificar o que vai acontecer nos próximos dias, etc, etc. E com isso a gente foi se distanciando de Deus e Deus deixou de ser natural na vida da sociedade. Deus deixou de ser natural na percepção de nós, né, enquanto sociedade, de que Ele está presente, de que Ele está agindo, de que é a mão dele que está sustentando tudo, né? Que o ar que a gente respira vem dele, de que as coisas estão funcionando, porque isso está sendo sustentado pelas mãos dele. E hoje a gente não tem mais isso. É como se o nosso radinho hoje ele estivesse com tanto ruído, né? Com tanto ruído que a gente tem dificuldade de sintonizar e ouvir, perceber Deus agindo, né? E ele chama a atenção para isso, né? Que a gente tá tão distraído no nosso cotidiano e a gente está tão, às vezes, satisfeito com as explicações que nós temos, com as vozes que a gente está ouvindo. O negócio de redes sociais hoje é um negócio absurdo, assim, né? Se você se deixar levar, quando você percebe, você está ali horas na frente, né, subindo o feed do seu celular lá, de alguma rede social, e ali tá trazendo muitas vozes, muitas informações, muitas coisas, fora já todas as nossas tarefas, fora já tudo aquilo que a gente tem que pensar enquanto, às vezes, para cuidar da casa, com relação ao trabalho, com relação a filho, com relação a pai, relacionamento, etc, etc. E todo esse barulho, né, e tudo isso, às vezes, faz a gente se esquecer, a gente esqueceu deixar de ouvir, né, essa voz de Deus que está sempre presente, né, que é essa voz que o salmista tinha convicção, né, desse pastor presente lá do Salmo 23, né, está conduzindo por passos verdejantes e que mesmo quando a coisa fica meio complicada e o vale da sombra da morte é um caminho único e a gente vai ter que atravessar mesmo, que Deus continua com a gente. Então hoje a gente às vezes se deixa distrair, né, de tal forma que a gente vai perdendo essa percepção de que é Deus agindo, de que é Deus fazendo, de que é Deus atuando em nós, através de nós, apesar de nós e atuando no mundo, né? Que uma coisa que eu sempre menciono, né, até nas minhas pregações e tudo mais, Deus ele está em missão no mundo e essa missão ele não abandona e a missão dele é nos levar para perto, é nos levar de volta para o jardim, nos levar de novo para esse relacionamento harmonioso e maravilhoso que há na Trindade, que Deus nos chama para fazer parte disso, né? E esse barulho todo, então, ele pode nos afastar, ele pode às vezes fazer com que a gente esqueça de como Deus tem e continua agindo, né? Nas nossas vidas, né? Por isso que lá em Mateus 6, né? No versículo 6, se eu não me engano, Jesus vai ensinar para a gente, olha, é bom, sei lá, para o seu quarto de vez em quando, silenciar o barulho, parar e ouvir a minha voz, né? Porque a oração, né, e os salmos, eles trazem muitas orações, né? A oração é uma troca, né, que a gente faz com Deus, né? A gente fala, mas a gente também ouve a Deus, a gente é, percebe Deus, a gente dá um tempo assim, silencia a nossa mente assim para deixar Deus falar, para deixar Deus encher o nosso coração de esperança, de alegria, de força, para Deus nos dar um outro olhar a respeito das coisas, né? Então, silenciar esse barulho todo é importante na nossa caminhada de fé, né? Às vezes a gente guarda tempo, reserva tempo para tanta coisa, né?
e às vezes a gente esquece de guardar tempo aí para a gente silenciar na presença de Deus assim e deixar e perceber a voz de Deus falando e atuando ainda hoje. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito, trazer uma Então, ilustração? desculpa interromper de novo, mas você Fica à falando, vontade, meu irmão. você é pastor, né? É que eu não, Sim. é, não sei nem como é que eu me dirijo o pastor, o senhor, mas você é muito Não, jovem, mais jovem que eu, não dá. Eu, pode me eu, chamar de César, tá tudo certo. eu ouvi uma pregação muito linda sobre o Salmo 23 e você falou dessa questão do silêncio, né? E quando o pastor pregou, o pastor Claudinho, ele falou da questão do cajado, né? Que mesmo quando essa simbolização desse cajado, porque mesmo quando as ovelhas estão distantes, que ela não consegue ver esse pastor, e isso associa muito aos nossos irmãos surdos, que o cajado, quando se toca no chão, ele emite uma vibração, e as ovelhas sabem quem é seu pastor. Então, que se a gente está, mesmo que a gente se distancie um pouco, mas se você tem gravado essa palavra do Senhor, não sei se eu estou descrevendo bem como ele falou, mas que eu entendi, né, que se você está ali, mesmo que você distancie, está nesse vale da sombra da morte, né, e você não consegue ver o Senhor, mas o Senhor vai te dar um toque, ele vai dar aquela vibração para você, vem perto de mim, vem para próximo. Porque às vezes quando a gente está muito desesperado, a tendência é se isolar, né? Mas não é esse isolamento, né? É o isolamento de clamar mesmo, de ficar no silêncio, porque o Senhor fala muito no silêncio, muito barulho e a gente não percebe, né? E eu já tive experiências que eu acho maravilhoso. Eu ouvi mesmo a voz do Senhor, até por questões da minha filha, coisas importantes que eu tive que descobrir que doeu, mas foi o Senhor que me falou. Eu não teria como saber, mas o Senhor me falou e eu consegui resgatar essa menina, enfim, trazer de novo e assim agradeço ao Senhor. É uma experiência que eu não tenho como provar, não tenho como, não é mágica, não é nada, mas eu sei porque eu clamei muito e só eu tive essa resposta quando eu fiquei no silêncio, né, do clamor e da tentar acalmar a mente e entender como é que eu ia fazer. E aí o Senhor veio com a resposta muito interessante. Não Amém. sei se eu falei besteira, pode me corrigir, pastor. Imagina nenhuma, besteira nenhuma. Não, uma coisa que até eu mencionei aqui com relação aos Salmos, né? Quando eu disse que Deus é tão tremendo, tão maravilhoso, tão misericordioso, gracioso, né? Que Ele permitiu que o texto chegasse para a gente, inclusive com os equívocos, inclusive com sentimento às vezes de raiva, com sentimento às vezes de vingança que estava habitando o coração lá do salmista, né? Que ele estava ali, nossa, de repente muito revoltado contra os inimigos, de repente eram inimigos que tinham destruído cidades, tinham matado gente, tinham queimado cidades e ele está ali aflito e às vezes até se coloca diante de Deus nessa situação. Deus, faz vingança aí, meu, mata todo mundo lá, né? Quebra tudo, né? Manda aí os seus anjos, destrói essas, sabe? Né? E isso não foi ocultado de nós. Porque Deus conhece o nosso coração, a nossa caminhada, Deus sabe do estágio que a gente está nessa nossa caminhada, na nossa relação com Ele. Então, não tem certo e errado. Cada um está na sua caminhada, estamos todos juntos caminhando em direção aí a sermos a estatura do varão perfeito, né? Como o texto bíblico diz para a gente aí. Então, estamos juntos. E é sempre bom quando vocês compartilham, quando vocês fazem colocações, conversas, isso enriquece muito a aula, né? E não fica aquele monólogo, né, de só falando e tal. Mas maravilha, maravilha. Falando um pouquinho a respeito, né, do livro, né, desses salmos, né, como eu tinha colocado para vocês, ele foi escrito aí num período de aproximadamente 1000 anos, né? Muita gente atribui, né, a maioria dos salmos a Davi, né? Mas o próprio texto, alguns salmos, né, trazem lá
no título deles, assim, que foram escritos por outras pessoas, né? Os filhos de Coré, Asaf, e entre outros aí, né? Mas o que a gente tem de fato, assim, é que, inclusive, a atribuição a Davi de boa parte dos Salmos, ela é mais teológica do que histórica, né? Não há como provar que foi realmente Davi que escreveu esses salmos, né? Mas uma coisa é fato, foi na época do reinado dele que todos esses salmos foram sendo reunidos, né? E Davi era um músico, né? Davi era alguém de oração, alguém que gostava de cantar as suas orações, né? De tocar instrumento, e por isso que a relevância dele no livro de Salmos para a gente, né? Uma questão também, só para a gente ir entendendo, assim, né? Não dá para definir um estilo só para todos os salmos, para os 150 salmos, né? Na verdade, ali a Marise, que trabalha com poesia, sabe disso melhor do que eu, né? Então, tem estilos de textos dos mais diversos, assim. Tem coisa que o povo repetia uma fala, tem coisa que o povo não fala nada, tem parte que o povo fala amém, tem parte que alguém canta, tem até alguns salmos que trazem algumas instruções, assim, né? De como que eles deveriam ser cantados, como eles devem ser cantados, e etc. Tal. E toda essa miscelânea, né? Toda essa complexidade, toda essa variedade aí, vai mostrando para a gente que na oração, que no louvor, falando de canções, falando de música e para adorar a Deus, para buscar a Deus ou para trazer à memória aquilo que Deus tem feito, né? Que não existe um estilo certo, que não existe um jeito certo, que não existe apenas um jeito. Aliás, né? Os Salmos ele nem pretende ser um livro onde só o que está ali dentro que pode ser utilizado, percebe? É como se os Salmos ele fosse para quem é mais antigo de igreja aí, vai saber bem do que eu estou falando, como se ele fosse um inário. Todos vocês já conheceram, tiveram acesso a alguma coisa assim, né? Cantor cristão, harpa cristã, a- a- livros que colecionam canções para adorar e celebrar a Deus. Então, os Salmos ele caminha também por aí, né? Só que para além de músicas, os Salmos têm orações, têm lamentos, tem desabafos, né? Com licença, isso foi o César que falou, não foi o Carlos Beto, mas tem desabafos também lá nos Salmos, e isso é maravilhoso, porque mostra que não tem um jeito certo, não tem uma maneira certa da gente falar com Deus, não tem um jeito certo da gente se aproximar de Deus, e também não existe um jeito único de que Deus fala com a gente, percebe? É por isso que, às vezes, a experiência de um é muito diferente da do... Às vezes não, quase que sempre, né? A experiência de um é muito diferente da experiência do outro. E é É, isso que torna belo a comunidade de fé, né? Isso que torna bonito esse nosso ajuntamento enquanto cristãos, né? Porque cada um tem a sua experiência, e a experiência de um vai enriquecendo o outro, que enriquece o um, percebe? E isso é maravilhoso, e isso o texto já traz para a gente. Então é um equívoco, né? A gente querer de repente falar assim, não, então agora daqui em diante a gente só canta o que está na Bíblia, só canta o que está nos Salmos, a gente só ora aquilo que está escrito nos Salmos, porque se não tiver escrito, não é isso que o texto se propõe. Tanto é que em outros textos bíblicos a gente tem Salmos, que às vezes não estão no livro de Salmos. Dentro do próprio livro de Salmos, tem Salmos que são repetidos, né? Então não está fechado. Esse aqui é o ponto, né? O texto não está fechado, não está dizendo para a gente que é só o que está no Salmo. A, a gente teve uma experiência bonita disso aqui hoje, né? De testemunhos, de lembranças de vocês mesmos, né? De ação de Deus hoje. E que isso pode ser cantado. Domingo mesmo, ah, o André estava ministrando louvor com a gente lá na nossa comunidade, ali na IBQ, e ele trouxe uma canção nova. E que coisa linda, que coisa bonita que brotou no coração dele na experiência que ele vem tendo dentro da comunidade, daquilo que Deus vem fazendo na vida dele. Isso é maravilhoso, e isso tá aberto, não está fechado. É esse ponto que eu quero colocar e deixar bem, bem, bem destacado. Obviamente, né, que isso não significa que a gente vai abandonar os salmos e vão ficar inventando coisa nova, mas existe essa abertura, né, e esse trabalhar do Espírito Santo assim que prossegue e que nos inspira ainda hoje, né?
ok? Tudo bem para vocês? É, Podemos. só mais uma coisinha eu vou falar. Fica à É, vontade. Só um minutinho, já que só um lembrou minutinho. A Raquel, Raquel Paz, ela não está conseguindo entrar. Tem alguma maneira dela entrar? Eu falei para ela tentar pelo ID da reunião. Eu Lá não. no. Tem o ID e tem a senha. Se E ela a quiser entrar senha, né? direto. Porque Isso, ela tá, estou com internet, mas está dando erro, aí ela não está conseguindo. Aí eu não entendo muito bem ela entrar com o ID e a senha, né? Desculpa isso. atrapalhar, porque É, eu acho que ela participa bastante das reuniões aí. isso. Até se você quiser colocar para ela pode entrar direto no aplicativo do Zoom. E aí ela vai colocar o ID da reunião e a senha. Eu vou colocar aqui, ó. Vou até colocar no grupo agora. Vou colocar em destacado aqui. Mandei no grupo ali o ID. Pelo... Bom, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tudo ok? sim. Ah, beleza. Mandei a mensagem lá, vamos seguir. Vamos lá, Marise. Não, eu estava lembrando, foi comentado sobre o Salmo 23, é muito interessante. Eu era menina ainda que eu lembro de um pastor que foi na igreja contando uma experiência que um outro pastor estava fazendo 90 anos, já tinha aposentado daquela igreja, mas como era aniversário dele, a igreja foi fazer uma festa para ele. E tinha um moço lá que ele declamava poesia. E ele falou assim: ah, hoje eu vou falar uma poesia, né? Que é o Salmo do Pastor. Então ele foi lá na frente e falou muito bonito o Salmo 23. Ele começou: Senhor é meu pastor, nada me faltará. E falou o Salmo de cor, né? E a igreja bateu palma, tudo, né? Passou. Daí deram palavra para o pastor, que estava fazendo 90 anos. E ele foi assim com a bengalinha dele, bem devagarzinho. Você subiu lá, ajudaram ele a subir lá no púlpito. E ele falou assim: olha, eu também queria falar um salmo e também é o salmo do pastor. E ele começou a falar o Salmo 23, mas a voz dele já estava bem devagar, bem lenta, bem gaga, bem rouca, sabe? E com muita dificuldade ele começou a falar: O Senhor é meu pastor, nunca me faltou nada. E começou a falar o Salmo 23. E quando ele terminou de falar, a igreja bateu palma, começou a chorar. E esse moço que falou o Salmo 23 foi lá na frente, abraçou ele e falou: Olha, até hoje eu conhecia o Salmo do pastor. Hoje eu passei a conhecer o pastor do Salmo. Então, às vezes, é importante a gente conhecer o pastor do Salmo, né? Não é só saber o Salmo, né, César? Conhecer o Uhum. pastor do Salmo. Com certeza, com certeza. E maravilhoso. É bem isso mesmo. Bem isso mesmo. E uma coisa que é legal, né? A gente entender que quem está escrevendo o Salmo é alguém que está tendo essa experiência com Deus, né? Eu mesmo me equivocava muito com relação ao Salmo 23, né? Eu tinha o Salmo 23 como uma promessa de Deus para nós. Era o único, não? Mas alguém também pensava, só é uma promessa de Deus para nós, assim, né? Então não vai me faltar nada, e tal. E aí com o tempo, né, com os estudos, eu fui percebendo que não, meu, é uma fala, né, do salmista para Deus, né? Olha, a percepção que o salmista vem tendo na experiência de vida dele, de que o Senhor é esse pastor presente que está sempre amparando, sempre cuidando, e que não está deixando faltar nada, e que no momento de angústia caminha com a gente, né? No momento de morte ele tá presente, ele tá consolando, ele tá confortando, tá fortalecendo, tá guiando, né? Então e aí muda completamente, né? A coisa, né? Deixa de ser aquele salmo que fica aberto em cima de algum móvel, né, na sala, na entrada da casa para abençoar a casa e tal, e passa a habitar o nosso coração essa história, né, que a gente traz no braço e que dá convicção para a gente caminhar, né, que dá certeza, né, para a gente ir em frente que esse pastor está presente também na nossa vida, né, como esteve presente na vida do salmista, né? Então realmente
o nosso olhar para o texto ele pode mudar muita coisa. A forma como a gente vai para a Bíblia para ler, as lentes que a gente está usando, quando eu digo lentes, a forma como a gente vai interpretar o texto, é por isso que surgem muitas heresias, é por isso que surgem inúmeras igrejas até, né, placas de igreja e às vezes até alguns absurdos que a gente vê, que a gente observa. Até uma série que o pastor André sempre comenta, né? Eu assisti, faltou só a última temporada lá, que é o Conto da Aia, não sei se quantos de vocês já assistiram, que ela demonstra assim como que pode virar uma maluquice o mundo se o texto bíblico for mal interpretado. A Raquel conseguiu entrar, né? Que bom. A, a, como que o texto mal interpretado pode trazer absurdo, como veio trazendo também ao longo da história, né? Quanta gente a igreja em nome de Deus, né? E a igreja enquanto instituição não matou, quanta gente, né, não foi massacrada, não foi moída por conta de uma interpretação errada, de uma leitura errada. Então, isso é muito importante, quando a gente deixa o Espírito falar através do texto e de revelar Deus, né? E revelar quem é Deus, revelar quem é o Senhor. E isso é muito importante, por isso que é importante estudar, por isso que é importante entender, por isso que é importante ir para o texto com as leis corretas, né? E na maior, quando surgirem muitas dúvidas, tá lendo lá o Antigo Testamento, fala, nossa, que coisa horrível, não estou entendendo nada, tal. Meu, vai para Jesus. Corre lá para o Novo Testamento, vê que se Jesus falou alguma coisa a respeito e qual que foi a posição de Jesus referente a isso. Ele é o nosso norte, né? Sempre ele, sempre ele. A chave hermenêutica, né? Como a gente diz na teologia, é sempre Jesus. Mas é isso aí, vamos avançar, né? Ah, o que Dom Carlos Mestres, né, ele vai destacar para a gente, né, que a principal exigência aí para a gente poder interpretar bem os Salmos é a vivência da nossa própria vida em toda a sua extensão, profundidade, com todos os nossos problemas e sentimentos. Que libertador, né? Que libertador. A gente pode acessar o texto bíblico, a gente pode acessar, né, os Salmos assim de coração aberto, sem máscaras, como a gente realmente é. Então, se ao ler um salmo, de repente você, como disse a Jaqueline, né? De repente você se identifica lá com o salmo, você fala, Deus, eu queria mesmo hoje era jogar alguém contra uma pedra aí. E a gente pode ir com esse coração aberto, porque o mesmo Deus que tratou desse salmista, que demonstrou para esse salmista a misericórdia, o amor, a graça, vai mostrar para a gente também. E isso vai fazer com que o nosso coração vai sendo transformado, vai sendo cada vez mais ficando parecido aí com o coração de Jesus, né? Às vezes, quando a gente lê um salmo lá de lamento, né, a gente pode se identificar com a dor, com o sofrimento que o salmista está tendo naquele momento, né? Ah, e encontrar também consolo, encontrar esperança. Um salmo que, desde garoto, assim, muito me toca, né? Eu acho que é o Salmo 50, se eu não me engano, quando o salmista percebe o pecado dele e ele se coloca diante de Deus arrependido, clamando perdão a Deus. E como é bonito essa a sinceridade de poder chegar em Deus e falar, Deus, eu errei, eu sei que eu errei, né? Então, não retira de mim teu Espírito Santo, me devolve a alegria da tua salvação, não me lança fora da tua presença, né? Me mantém, Senhor, na tua presença, me mantém coberto com a tua graça, com a tua misericórdia. E, e, e é bonito como o salmista não tenta esconder de Deus que ele errou, né? Não tenta esconder, sabe, vestir uma máscara, ir para oração, querendo ser alguém que ele não é, de fato, né? Então, o Salmo também traz isso para a gente, que a gente pode ser completamente sincero diante de Deus, mesmo com as nossas emoções, mesmo com os nossos erros, mesmo com os nossos pecados. A gente não precisa temer de chegar diante de Deus, a gente pode chegar diante dele e nos abrir completamente, assim, porque ele está disposto a nos ouvir, disposto a perdoar, disposto a cuidar, disposto a ajudar a caminhar de uma forma mais correta, de uma forma ah, mais próximo dele, né? Mais próximo dele. Então isso é muito, muito bonito também.
Tem alguns salmos que eu gostaria e a gente já está, depois eu quero ouvi-los mais um pouquinho também, mas há até alguns salmos que são muito impactantes, assim, né? E alguns já foram até mencionados aqui, né? Um deles é o Salmo 22, né? E inclusive esse Salmo 22, o próprio Jesus cita esse salmo quando ele está ali na cruz, né? O versículo é, primeiro, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Eu estou lendo aqui na NVI, tá? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. O versículo 2, né? De noite e não recebo alívio. Mas aí, olha que coisa bonita, né? No versículo 3 já. Tu, porém, és o santo, és rei, és louvor em Israel. Em ti, os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Percebem? História não. História embaixo do braço, certeza na caminhada de que Deus continua agindo ainda hoje, né? Isso enche nosso coração de esperança, né? Salmo 42:10, né? Na tradução que está no livro do Carlos Mestres aqui, né? Além de estar arrasado por tanta aflição, sou ainda obrigado a ouvir os insultos dos que me provocam o dia inteiro. E eles dizem: onde está esse seu Deus? Né? Um salmo que mostra aí o desespero do salmista e o próprio questionamento dele com Deus. Fala: Deus, já estão zombando de mim. Estão perguntando: e aí, cadê seu Deus? Percebe? Então, é um sentimento que também não fica escondido diante de Deus, pode ser colocado tranquilamente. Deus não vai fulminar a gente se a gente questioná-lo. Né? Puxa, quando a gente pergunta por quê, puxa, o que está acontecendo isso na minha vida? O que está acontecendo, né? Salmo 94, o versículo 21. Estão acompanhando? Tá tranquilo? Salmo 94. Salmo 94, 21. Eles planejam contra a vida dos justos e condenam os inocentes à morte. Aqui um grito por justiça, né? Por justiça, né? Que os homens estão, os líderes, né? Estão agindo contra a vida dos justos, estão condenando inocentes à morte, né? Mas olha o versículo 22, né? Mas o Senhor é a minha torre segura, o meu Deus é a rocha em quem eu encontro refúgio, né? Então, mesmo que os nossos governantes estejam cometendo injustiça, a gente levanta a nossa voz para dizer que estão acontecendo as injustiças, a gente age profeticamente, mas a gente tem essa convicção assim, de que o Senhor continua sempre sendo a nossa torre segura, né? O Salmo 42:1, acho que eu já li, né? E o Salmo 131, 2 e 3, né? Dentro de mim, tudo se aquietou. Paz e serenidade vieram para ficar, igual a criança depois de mamar. Ela dorme tranquila no colo da mãe, né? Paz, confiança, né? Uma confiança tal. Esse texto é muito bonito, né? Quando a gente tem essa imagem do bebê, né? Logo após de mamar, que está dormindo ali, nossa, totalmente em paz, né? Totalmente seguro no colo da mamãe. E aí eu quero perguntar para vocês, né? Se vocês se identificam com algum desses salmos, né? Que eu mencionei aqui. E o que isso traz aí no coração de vocês? Se tem algum, de repente, um outro salmo que eu não citei, mas que isso está presente aí. A paz e a confiança, a denúncia quando há injustiça, a, quando a gente está com um sentimento de desespero, né? E tá questionando Deus, né? Deu para entender? Alguém? Não? Vocês estão me deixando na mão hoje, hein? A Kelly vai me resgatar aqui. Eu também quero falar uma coisa, César. Boa, boa. Que eu acho assim muito lindo o salmo que fala assim que Deus inclina os ouvidos, né?
Olha que coisa mais linda, né? Deus Sim. inclina para nos ouvir, né? Nós não somos merecedores de nada, né? E mesmo assim, Ele inclina para ouvir as nossas petições. Isso é muito gratificante. Amém, com certeza. Obrigado, Si. Kellen? Ih, já foi embora, já abandonou. Kellen? Não? Bom. Então, você falando de salmos assim, um que sempre vem à minha mente, e desde de nova, assim, é o Salmo 121, que ele sempre me traz muita paz e certeza da presença de Deus, né? Que fala, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, é um salmo que sempre me acolhe nos momentos mais difíceis, eu sei que o meu socorro vai vir do Senhor, independente da situação. Então, é um salmo que me acolhe bastante. Não sei se Amém. era mais ou menos essa a ideia da pergunta, mas é um salmo que fala muito comigo. Amém. 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 O que é maravilhoso, assim, né? E até o livro do Carlos Messi, acho que o pessoal já mostrou para vocês, só que o meu é antiguinho, tá? Então, não é uma versão anterior aí, mas é Deus onde estás, né? E quando ele traz essa questão dos salmos, uma coisa que ele identifica que eu achei bastante interessante de trazer para essa aula hoje, é que os salmos eles expressam essa busca por Deus, essa procura por Deus do povo de Deus, do ser humano, nossa, né? E aí, com tudo aquilo que a gente veio conversando, com tudo aquilo que a gente veio pensando aqui hoje, o que que vai demonstrando para a gente, né? O Deus onde está? Deus está na vida. Deus está na vida. Está em todo lugar. Deus está nesse momento aí com você, né? E aqui comigo. E Ele está presente hoje, de forma tão potente como Ele esteve lá com os salmistas, como ele esteve lá com o povo dele, como ele esteve, né, inclusive com Jesus na cruz, quando Jesus cita o Salmo. Por que que me desamparaste? Né? E aí o que estava acontecendo ali não estava fora do controle de Deus, não estava fora da ação de Deus, do plano que Deus tinha para a humanidade, de salvar a humanidade através de Jesus. Né? Então é maravilhoso a gente perceber que a gente pode encontrar Deus na vida, né? Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero destacar com isso, né? A gente não precisa buscar uma espiritualidade que nos leve a ser ETs, entendem? A gente não precisa buscar uma espiritualidade que nos leve para um lugar que está fora da vida, da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso trabalho, da convivência com a família, da convivência com os amigos, da nossa comunidade de fé, né? Por que não, né? Do nosso ambiente de estudos, seja ele qual for, mas que em todos esses lugares Deus está presente, presente, seja na festa, seja no velório, seja numa celebração na igreja, seja no chão de fábrica na segunda-feira, seja no escritório, seja onde for, a gente pode parar e perceber Deus presente na nossa vida. E eu diria até não só que a gente pode, mas que a gente deve perceber essa ação de Deus na vida e de múltiplas formas, né? Das formas mais diversas, né? Assim, às vezes até numa fala que chega meio torta nos nossos ouvidos, né? Aquela coisa que chega até a incomodar, mas a gente pode perceber que Deus continua agindo, que Deus continua cuidando, que Deus não nos deixou sozinhos e não nos abandonou. E enquanto até a humanidade, que Ele ainda está presente, que Ele está atuando, né? E a gente pode proclamar isso, a gente pode viver isso, e a gente pode perceber isso das mais diversas formas, assim. Basta a gente estar atento e não limitar Deus, jamais limitar Deus. Eu acho que um dos grandes erros que a gente pode ter na nossa caminhada de fé é quando a gente limita Deus, quando a gente limita Deus
a textos, quando a gente limita a Deus a lugares, quando a gente limita a Deus a pessoas, percebem? E aí a gente começa a parar de ter experiências com Deus e de perceber essa maravilha que Deus é, agindo todo o tempo, todo lugar, em todo, assim, sempre, 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 mesmo nos momentos mais complexos aí que a gente possa enfrentar. César, eu me lembrei de uma coisa, quando eu casei, lá com meus 20 anos, né? Então eu deixava a minha Bíblia aberta. Às vezes era no Salmo 91, no Salmo 23, nos Salmos, deixava aberto. E Uhum. daí um dia minha mãe chegou em casa e falou, por que que essa Bíblia está aberta aí em cima da cômoda aí? Eu falei, falo que é para a gente ser abençoado, para espantar o inimigo. Minha mãe falou, o diabo não tem medo, não. O diabo tem medo de que é isso? Lê a palavra e obedece. Entendeu? Eu nunca esqueci isso. Exatamente. Nossa, e isso, assim, era uma febre, né? Toda casa que você ia, né, um tempo atrás, ela tinha lá a Bíblia aberta no Salmo 91, ou então a caixinha de promessas, né? Também era um negócio, né? Ou a caixinha de, vou ver Deus, quero ver o que Deus tem que falar para mim hoje, né? E puxava um versículo aleatório, assim, né? Era isso mesmo. Ah, eu quero conversar com vocês um pouco, a gente ainda tem alguns minutinhos aqui, com relação a essa aula, a esse tempo que a gente teve aqui. Qual foi a percepção de vocês? O que que vocês acham que foi interessante? O que que vocês acham que eu deixei a desejar? Que eu poderia ter falado e não falei? O que que vocês gostariam de acrescentar, ou de repente de perguntar, ou de repente de manifestar? Eu acho que esse é o espaço bom para a gente ter esse bate-papo aqui. Como vocês perceberam, né? Eu gosto muito dessa interação. Assim, eu sempre gosto de conversar aí com vocês, né? Deixou a desejar. Tempo muito curto. Passou voando. Muito Passou, bom, muito bom. passou rápido mesmo, verdade. Foi bom mesmo. Mas, Obrigada, hein, César. Deus continue te usando. amém, amém. Mais alguém? Alguém quer Po- perguntar alguma Posso coisa? falar uma coisinha, César? Com certeza. Qualquer coisa É, é, sai correndo, fecha a câmera. não, não. Às vezes, coisas muito boas, a gente faz interpretações erradas, até mesmo da própria Bíblia, né? E conforme o seu querer, você interpreta da maneira que se quer, né? E aqui em casa, eu tinha caixinha de promessas, né? Mas como que a gente usava? As meninas eram pequenas. Então, a gente fazia o culto doméstico, aí cada semana uma pegava um versículo. Então, aqueles versículos da semana a gente ia decorar, né? Aí Legal. tinha uma que só pegava o verdinho. Ah, eu quero verdinho. A outra, eu quero amarelo. Então, para nós, aquela caixinha de promessa são versículos que elas sabem até hoje. Então, não Boa. foi assim uma questão assim, eu vou tirar sorte antes de trabalhar, vou ler, vou ver o que Deus tem para nós, né? Então, era Uhum. uma maneira delas estarem ali também, no dia a dia, decorando o versículo. Então, toda semana a gente decorava um versículo da caixinha de promessas. Coisa boa. Coisa boa. Muito bom. Muito bom. E até eu quero fazer uma sugestão aqui para vocês, né? Uma liçãozinha de casa, assim, né? Ah, peguem um salmo para meditar essa semana, né? E leiam ele todo, assim, todos os dias, meditem nele, reflitam sobre ele. Só uma que, sim, que vocês escolherem, né? Que Deus colocar aí no coração de vocês. Eu não sei quantos de vocês já fizeram o que a gente chama de Lectio Divina. Conhecem, não? Não? O que é a Lectio Divina, assim? Vou explicar de uma forma bem simplista, assim, né? Porque eu também não sou lá profundo conhecedor disso, né? Mas o que é a Lectio Divina, né? Quando você lê um texto em voz, você se coloca num lugar tranquilo, reservado, onde você fique bem à vontade, né? Sente de uma forma bem confortável, e você vai ler esse texto em voz alta, bem devagar, igual eu tô falando assim agora,
bem tranquilos, e aí vai lendo o texto, lê até o final, se você escolher, volta, lê novamente, lê novamente, lê novamente, bem tranquilo assim, e aí, normalmente, e isso realmente acontece, façam que vocês vão ver que acontece. Tem um ou dois versículos lá que começam a se destacar, assim, sabe? Quando você passa por ele, o coração até arde, queima, sabe? E aí você volta nesses versículos, então, onde isso está, onde você percebe que Deus está falando ali com você, e você repete esses versículos, às vezes é uma frase, às vezes é uma palavra desse versículo, repete ele algumas vezes, até que brote no seu coração uma oração. E essa oração ela vai brotar a partir do texto, percebe? E aí você vai anotar essa oração. E eu sugiro que vocês façam isso, que vocês tenham essa experiência. Vocês vão ver que isso é maravilhoso, é uma forma linda de Deus falar com a gente e é uma prática milenar, assim. Isso é feito desde os pais da igreja, muito. Isso é uma oração com meditação, né? Façam isso. Eu tenho convicção de que vocês terão experiências lindas com Deus e depois vocês contam pra gente lá no grupo como que foi isso, né? Como que foi esse tempo de oração, como foi esse tempo de meditação no salmo aí que vocês escolheram. É quase aquilo que a Si fazia com as crianças lá em casa, né, Si? De ler um É, eu texto. aprendi, eu aprendi sobre a Léxio Divina, a primeira vez que me ensinaram, que era para pegar versículos curtos, né? E meditar Uhum, realmente sobre isso. Aí depois você responde, escrito mesmo, o que aquela uhum, palavra te tocou. E você uhum, escreve a sua oração. E é interessante depois quando você volta nessa oração. É muito bom. Exige da gente uma prática, né? Uma tentativa da concentração, que a gente é muito apressado, mas ler a uhum. Bíblia dessa forma eu achei incrível. Sim, É sim. muito incrível. É uma qualidade assim, né? É Uhum. legal. E eu vou deixar essa liçãozinha de casa, assim, né, para vocês. Depois contem pra gente como que foi essa experiência aí, na leitura meditativa, né, ou a Lectio Divina no livro de Salmos, aí no Salmo que vocês escolherem, tá bom? Tudo certo? Alguém quer comentar alguma coisa, quer fazer alguma colocação? Senão a gente já vai partindo para encerrar a nossa aula de hoje. E eu não estou correndo porque o Corinthians vai jogar daqui a pouco, tá? Tá tranquilo, se quiserem falar, não tem problema. Ninguém? Bom, então vamos encerrar essa aula com uma oração. Eu espero que Deus tenha falado com vocês também essa noite, como falou comigo, inclusive pela fala de vocês. E fui muito abençoado. E tenho então aí o Salmo, né, os Salmos, né, como esse livro aí que ele reflete a vida humana e que ele nos conecta com Deus. Amém? Eu Amém. vou pedir um, eu vou pedir uma oração voluntária. Pode ser? Para nós encerrarmos a aula? Já que eu falei bastante, eu vou terminar com a oração. Posso? Com certeza, fica à vontade. Senhor Jesus, eu quero agradecer por esse momento tão especial, com irmãos que eu não conheço pessoalmente, mas a sua palavra é tão maravilhosa, tão divina, que alcança a gente em qualquer lugar, em qualquer momento, em todo tempo. O Senhor nos trouxe essa ferramenta no momento de tanta dor, né? Muitos de nós não conhecíamos essa questão dessas ferramentas como o Zoom, Meet, e no momento que todos estávamos isolados, o Senhor veio com conforto e essa ferramenta permanece até hoje. Hoje proporciona para a gente um estudo aprofundado da tua palavra. Quero agradecer pela vida do César, que trouxe tanto esclarecimento sobre o livro dos Salmos, e que a gente possa, como fala no Salmo
125, que a gente atinja essa fé inabalável, né? Lembrando do passado, experimentando o presente e o futuro que o Senhor tem para nós, Pai. Nos sustenta, nos oriente, que o Espírito Santo possa agir entre nós e que a gente sempre tenha o olhar de Jesus para tudo que está ao nosso redor. E que o Senhor nos sustente mesmo no momento de grandes dores, de grandes perturbações, fazendo com que a gente saiba que o Senhor está conosco, caminhando conosco, e que a gente pode confiar. Eu agradeço por tudo que vivemos aqui até agora. Amém. Amém, amém, amém. Eu vou pedir Amém. só para, se todo mundo puder abrir a câmera, para a gente fazer uma foto bonita aqui. Pode ser? Quero. Não sei se a Jaque May, né? Jaque May vai conseguir. Mas eu vou fazer o print da tela aqui, ó. Vamos lá, todo mundo pronto? Vamos aí. Boa. Bom, maravilha. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Uma ótima semana. E nós vamos nos falando aqui pelo grupo e nos vemos na comunidade. Quem a gente se encontrar na comunidade, um beijão no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Beijo, boa Amém. noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa Viva o noite, pessoal. Boa noite.